Então, galera, seguindo o nosso baile, estamos estudando a legislação tributária, já tem algumas aulas. Se você não viu os vídeos anteriores, veja. E agora nós vamos ver a interpretação e integração da legislação tributária. Vamos estudar agora tudo sobre a interpretação e integração. Começando pela interpretação. Primeiro, a legislação tributária, vocês acham que ela está em que idioma? Vocês estão gritando. Língua portuguesa, exatamente, língua portuguesa. Ela está em língua portuguesa. E a legislação tributária vai trazer dois aspectos, a lei e a norma. A lei, lá no primeiro vídeo de legislação tributária, nós vimos o sentido formal e o sentido material da lei, né? Então, a lei em seu sentido formal e no sentido material. Mas, além disso, eu tenho a norma, que a norma é o sentido lógico, é uma interpretação da lei. Diante daquele diploma legal, diante daquele diploma normativo, daquele texto normativo, eu preciso dar um sentido lógico, ou seja, eu preciso interpretar essa lei, tá? Então, isso é a norma. Ok? Idioma, tranquilo, entendemos. Mas qual é o conceito? Ô, Catarina, o que é que significa interpretar? Você falando, eu sei o que é interpretar, mas o que é que significa aqui para nós, para a legislação tributária? O que seria interpretar? Interpretar é um ato complexo que exige um conhecimento prévio jurídico e de mundo. Como assim? É um ato complexo que exige de quem está interpretando, além de um conhecimento prévio jurídico para entender aquele vernáculo, né, para entender aquelas palavras ali, aqueles termos jurídicos, e mais um conhecimento de mundo. Por que um conhecimento de mundo, Catarina? Porque a norma jurídica é construção. A norma jurídica não é construída através de fatos que estão aí no nosso cotidiano. Então, você precisa ter um conhecimento de mundo, além de um conhecimento prévio jurídico para interpretar, para fazer a incidência de determinada norma em determinado fato. E a incidência da norma sobre o fato vai acontecer se você interpretar. Se você disser, este caso aqui se aplica tal norma, porque naquele caso o legislador quis dizer exatamente isso. Mas como é que você vai saber que o legislador quis dizer isso? Interpretando o que ele falou, né? Interpretando o que o legislador estabeleceu, certo? Então esse é o conceito de interpretação. E eu tenho a interpretação no sentido amplo, que é quando eu busco uma solução para algum caso através do direito, através de elementos jurídicos, né? Eu busco a solução para um caso através do direito. E o sentido é estrito. O que é que diz pra gente o sentido estrito? É a norma específica. Quando o intérprete determina o alcance desta norma. Eu tenho a norma e o intérprete, nessa interpretação em sentido estrito, ele vai dizer qual é o alcance. Qual é o alcance daquela norma, determinar o alcance e mais, determinar a incidência desta norma, né? A que casos se aplicam essa norma, o alcance e a incidência desta norma, certo? Essa é a interpretação em sentido estrito, tranquilinho também. E mais, a interpretação, ela pode ser classificada quanto à fonte ou quanto ao resultado. Vamos começar na classificação quanto à fonte. Quanto à fonte da interpretação, e aí eu já vou logo dar uma dica para vocês. Fonte significa quem está interpretando, né? E aí, sobre quem está interpretando, ela pode ser autêntica ou legal. Se ela é legal, quem vai fazer essa interpretação? O próprio legislativo, né? O próprio legislador. O legislador, quem está criando aquela lei, é quem vai fazer essa interpretação, na medida em que ele cria. Então, essa é a interpretação autêntica ou legal. Mas pode também ser uma interpretação doutrinária. Ô, Catarina, como é uma interpretação doutrinária? São aqueles estudiosos do direito, né? São aqueles estudiosos do direito que são doutrinadores, que nós chamamos de doutrinadores, e que vão interpretar determinadas decisões, determinadas normas. Então, a interpretação que esses doutrinadores vão fazer da norma quanto à fonte são chamadas de doutrinárias. Ela pode se dividir também em jurisprudencial. A jurisprudencial é a interpretação reiterada dos tribunais. Como é que o tribunal interpreta determinada norma?
Essa é uma interpretação jurisprudencial. Mas a interpretação também pode ser gramatical. Gramatical é o próprio texto, o próprio vernáculo. Quando você pega aquelas palavras e vai na gramática descobrir o que é que significa. Essa é a interpretação gramatical, pela gramática. Mas a interpretação também pode ser lógica. Eu tenho uma interpretação lógica porque tem que haver um contexto lógico de em que tempo aconteceu aquela norma, qual foi a finalidade da norma. Essa é a lógica. Mas a interpretação pode também ser teleológica, histórica, sistemática, evolutiva. São aqueles mesmos conceitos que a gente vê lá em hermenêutica. Quando é que ela vai ser histórica? Baseada lá quando você precisa analisar o contexto histórico em que aquela norma foi criada. Sistemática, quando eu tenho sistemática ou comparativa, quando eu tenho uma comparação entre um texto e outro. Pode ser também uma interpretação evolutiva, quando eu pego elementos evolutivos para interpretar uma norma, certo?